Olá, meu nome é Ananda Duarte, sou graduanda em Biotecnologia pela Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Atividade Antioxidante de Partículas Monobimetálicas Sintetizadas com Recursos Genéticos Vegetais da Embrapa. A síntese verde é uma alternativa para a produção de nanopartículas metálicas, utilizando material biológico e priorizando a economia de reagentes, a diminuição de resíduos e a toxicidade do produto final, minimizando assim o impacto ambiental. Os compostos antioxidantes presentes em diversas espécies vegetais podem reduzir íons metálicos, além de estabilizar nanopartículas. O estudo teve como objetivo a caracterização da atividade antioxidante das nanopartículas monometálicas de prata e cobre e as bimetálicas de prata-ferro, cobre-ferro e cobalto-ferro, utilizando o extrato aquoso vegetal. A figura 1 apresenta a produção do extrato aquoso de cascas das castanhas de caju, denominado de EX1. O acesso vegetal foi obtido no banco ativo de germoplasma de caju da Embrapa. As cascas foram higienizadas, cortadas, submetidas à infusão em água ultrapura por 2 minutos e filtradas. A concentração do extrato foi de 20 mg por ml. As nanopartículas foram sintetizadas utilizando o EX1 associado a soluções aquosas de sais metálicos de prata, cobre e combinações de prata-ferro, cobre-ferro e cobalto-ferro na concentração de 2 milimolar cada. A reação foi incubada a 75 graus por 2 horas. As nanopartículas foram então caracterizadas por espectrometria e por análise em DLS para as medidas de tamanho, potencial zeta e índice de polidispersão, o PDI. Na figura 2, temos a representação de como as amostras foram preparadas. As nanopartículas foram categorizadas em nanopartícula pura, ou seja, a reação original, sobrenadantes, que foram obtidos por centrifugação a 12.000 RPM por 20 minutos das nanopartículas da reação original, sendo o sobrenadante armazenado em microtubos, e o precipitado foi lavado para obtenção das nanopartículas lavadas, as quais foram obtidas por ressuspensão desse precipitado em 1 ml de água ultrapura e centrifugação a 12.000 RPM por 20 minutos. A lavagem ocorreu 3 vezes. Na última etapa, as nanopartículas ficaram resistentes em água ultrapura. Todas as amostras ficaram armazenadas a 4 graus até o momento dos experimentos. As 3 categorias de nanopartículas foram avaliadas referentes à atividade antioxidante pelo método espectrofotométrico DPPH, adaptado pelo grupo, representado na figura 3. Para a reação foram adicionados amostra, água ultrapura e reagente DPPH 0,06 milimolar. A concentração final das amostras foi de 0,67 mg por ml. Os microtubos foram agitados no vórtice a 2.800 RPM no início e no final da reação e incubados no escuro durante 60 minutos. No término da reação, as amostras foram centrifugadas a 6.400 RPM durante 2 minutos, sendo posteriormente transferidas para a placa de 96 poços com 200 microlitros em cada uma. A leitura foi realizada a 492 nanômetros após 1 hora de reação. Os controles utilizados foram metanol, água ultrapura e ácido gálico, proveniente de uma curva padrão. Todas as reações ocorreram em triplicata e a atividade antioxidante foi expressa em porcentagem de inibição. A tabela 1 mostra os resultados das caracterizações das nanopartículas. O tamanho variou entre 266 e 378 nanômetros. O índice de polidispersão, ou PDI, ficou na faixa de 0,387 e 0,453, o que indica uma certa homogeneidade entre as amostras. E, por último, o potencial zeta, que ficou entre menos 14,6 e menos 18,4. Os dados obtidos ainda não são suficientes para inferir uma possível correlação entre essas informações e a atividade antioxidante, mas são importantes para a gente conhecer a natureza das nanopartículas analisadas. A figura 4 apresenta a avaliação da atividade antioxidante. No eixo X, temos as amostras identificadas por siglas que correspondem à sua categoria. P são as nanopartículas puras, o S são os sobrenadantes e L são as nanopartículas lavadas. Já no eixo X, a gente tem a porcentagem de inibição de cada nanopartícula. As atividades antioxidantes das nanopartículas com maiores porcentagens de inibição foram a bimetálica de prata e ferro, com 65,9%, o sobrenadante da nanopartícula de prata, com 63,2%, e a bimetálica de cobalto com ferro, com 58,6%. As nanopartículas lavadas apresentaram as ações mais baixas, variando entre 11,2% e 32,9%. Dentre os sais metálicos utilizados, o cobre foi o que apresentou as menores porcentagens de inibição. Como observado, as nanopartículas puras apresentaram maior porcentagem de inibição, o que pode ser explicado provavelmente pela presença do extrato, que pode conferir maior estabilidade aos componentes químicos envoltos no meio reacional. Durante a lavagem, pelo menos uma parte desses componentes pode ter sido removida, o que pode ter levado a uma menor porcentagem de inibição nessa amostra de nanopartículas lavadas. Apesar do extrato aquoso puro apresentar uma inibição de quase 90% nesse caso, um grande desafio é manter a sua estabilidade e impedir a contaminação por micro-organismos. Para alcançar a estabilidade desejada, muitas vezes é necessário o uso de altas concentrações de agentes estabilizantes e conservantes, o que dificulta a produção de um material totalmente sustentável, sendo assim necessário o uso de estratégias que possam ajudar a resolver esse desafio, como o uso de nanopartículas. Assim, as nanopartículas metálicas com potencial antioxidante podem agregar valor a produtos e serviços com aplicações biotecnológicas. Muito obrigada ao comitê organizador do 4º Congresso de Nanobiotecnologia e Bioengenharia pela oportunidade, bem como a todos aqui presentes.